Parte 3, LON, Macaé. Capítulo 2, da competência do município. Seção 1, da competência privativa. Artigo 11. Ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 1. Legislar sobre os assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 3. Elaborar o plano diretor. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual e municipal. 5. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e em ensino fundamental. 6. Elaborar o orçamento anual, o plano plurianual de investimentos e as diretrizes orçamentárias, obedecidas às metas fiscais e à legislação aplicável, bem como respeitando os prazos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica Municipal. 7. Instituir e arrecadar tributos de sua competência, fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos, bem como aplicar os seus recursos financeiros. 8. Realizar, nos prazos fixados em lei, a. Audiências públicas perante os processos de elaboração e de discussão do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dos Orçamentos, do Relatório Quadrimestral de Gestão Fiscal. E. B. Dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público. 1. Do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento. 2. Das prestações de contas e respectivo parecer prévio. 3. Do relatório presumido, da execução orçamentária e do relatório da gestão fiscal. 4. Das versões simplificadas desses documentos. 9. Dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais. 10. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos municipais. 11. Organizar o quadro de pessoal, estabelecer o regime jurídico e os planos de carreira dos servidores da administração direta e indireta, resguardados os direitos adquiridos. 12. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, vedada a exclusividade, para exploração dos serviços de transportes coletivos, funerários, bem como para quaisquer outros. 13. Planejar a ocupação do solo em seu território, especialmente de sua zona urbana e de seus núcleos habitacionais. 13A. Disciplinar, através de lei específica, a instalação de depósitos para armazenamento de gás, ferro velho, papéis, bem como a destinação diária para vazadouro de lixo e demais atividades nocivas ao meio ambiente. 14. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal atinente. 15. Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviço e quaisquer outros, observada a legislação pertinente. 16. Cassar licença que houver concedido ao estabelecimento cujo funcionamento se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. 17. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços ou os de seus concessionários. 18. Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade, utilidade ou interesse público. 19. Regular a disposição ou traçado e as demais condições de utilização dos bens públicos de uso comum. 20. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, inclusive determinando o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos. 21. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. 22. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo ou de táxi, fixando as respectivas tarifas, obedecendo aos critérios estabelecidos em lei. 23. Fixar e sinalizar as zonas de silêncio, de trânsito e de tráfego em condições especiais. 24. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. 25. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização. 26. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. 27.
prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. 28. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas federais e estaduais pertinentes. 29. Dispor sobre serviços funerários e de cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que sejam públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas a casa existente. 30. Regulamentar licenças, permitir, negar, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, dentro dos limites do município, obedecida à legislação pertinente. 31. Prestar assistência médica através das unidades de saúde municipais ou mediante convênio com instituições especializadas. 32. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao pleno exercício do poder de polícia administrativa. 33. Fiscalizar, nos locais de acondicionamento, preparação e venda, as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. 34. Dispor sobre o depósito de venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação pertinente. 35. Dispor sobre registro de vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou transmissores. 36. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. 37. Promover a fiscalização e a regulamentação dos seguintes serviços: a. Mercados, feiras e matadouros. B. Construção e conservação de estradas, ruas, logradouros e caminhos municipais. C. Abastecimento de água, serviços de esgotamento sanitário e de águas pluviais. 38. Integrar consórcios com outros municípios, objetivando a solução de problemas comuns. 39. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, nos termos da norma federal que disciplina a matéria. 40. Estimular e promover as manifestações culturais, folclóricas e artísticas populares tradicionais do município. Parágrafo único. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 14 deste artigo deverão exigir, respeitada a legislação pertinente, reserva de áreas destinadas a 1. Zonas verdes e demais logradouros públicos. 2. Vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais. 3. Implantação de escolas e praças públicas. Seção 2. Da competência comum. Artigo 12. Além das competências previstas no artigo anterior, o município atuará em cooperação com a União e o Estado para o exercício das competências comuns, a saber: 1. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 2. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, localizados dentro dos limites do município, bem como impedir a evasão no que couber. 3. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 4. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, observada a legislação estadual e federal. 5. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 6. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, os investimentos e as diretrizes orçamentárias. 7. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 8. Elaborar uma política municipal de proteção aos menores, filhos de famílias de baixa renda, bem como combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 9. Desenvolver políticas municipais voltadas à valorização, à proteção e à inserção social do idoso. 10. Fomentar a produção agropecuária e pesqueira e organizar o abastecimento alimentar. 11. Promover programas de construção de moradias e melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico. 12. Zelar pela observância da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 13. Editar lei complementar, objetivando fixar normas de cooperação do município com a União, os estados e com outros municípios, visando ao equilíbrio do desenvolvimento e ao bem-estar, nos termos do artigo 23, parágrafo único, da Constituição Federal. Seção 3. Da competência complementar. Artigo 13.
Compete ao município complementar a legislação federal e a estadual no que couber. Parágrafo único. O município, no exercício da competência complementar, poderá 1. Legislar sobre as matérias sujeitas a normas gerais da União e do Estado, respeitadas apenas as que se ativerem aos respectivos campos materiais de competência, reservados às normas gerais. 2. Legislar complementarmente nos casos de matéria de competência privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito local e justificado interesse, observados os devidos limites e restrições. Gratidão por assistir até aqui. Te ajudei? Se inscreva, curta, comente, compartilhe.